turma. Chegamos à quinta semana, né, da nossa disciplina. E aí, essa disciplina ficou dividida em duas partes, porque o período de aula foi dividido em 10 semanas, então chegamos à quinta semana em que eu vou fazer uma revisão com vocês das unidades 1, 2, 3 e 4, e na semana 5 nós teremos a nossa primeira prova. Então, foi o que a gente já viu até o momento, né? Na unidade 1, nós estudamos sobre as proposições e conectivos, o que é uma proposição, o que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta, o que não é uma proposição, lembrando que toda frase interrogativa, exclamativa, imperativa, são tipos de frases que não representam uma proposição. O que é que vai ser uma proposição? Vai ser toda frase que tem um pensamento completo, em que você consegue julgar como verdadeiro ou falso. Então, isso vai ser uma proposição. E aí nós conhecemos quem são os conectivos lógicos, usados para ligar as proposições simples e formar proposições compostas. Lembrando que essas proposições compostas, elas podem ter duas, três, quatro, N proposições simples, e elas são interligadas por esses conectivos. Quem são os conectivos lógicos? E, ou, se então, ou exclusivo, se somente se, e nós temos também a negação. Conhecemos também alguns conectivos que representam proposições compostas, né, como o conectivo de Schaeffer, que é aquela setinha para cima e a setinha para baixo. Setinha para baixo indica a disjunção conjunta e a setinha para cima indica a conjunção conjunta e a para cima a disjunção conjunta. E aí nós vimos também algumas operações lógicas sobre as proposições, que é quando você usa os conectivos para ligar as proposições simples e você pode ali estar julgando como verdadeiro ou falso, de acordo com aquela tabelinha verdade para cada conectivo, né? E aí, conectivo I, a regra só é verdade se as duas forem verdade. Conectivo OU, a regra só é falso se os dois forem falsos. O OU exclusivo vai ser verdadeiro quando as proposições têm valores lógicos diferentes. O se, somente se, só vai ser falso se você tiver a sequência VF. E o se, então, só vai ser falso se for a sequência VF. E o se, somente se, ele é o contrário do ou exclusivo. Ele vai ser verdade quando os conectivos tiverem valores lógicos iguais. Ok? Na unidade 2, nós começamos a construir a tabela verdade, né? E classificá-las. Então, para que serve essa construção de tabela verdade? Na construção da tabela verdade, a gente consegue ver todos os possíveis valores lógicos que uma proposição composta pode assumir, né? Nesse caso, a gente não conhece individualmente o valor lógico das proposições simples que compõem a proposição composta. Então, por isso a gente constrói a tabela verdade, para que a gente possa ver todas as possibilidades dentro daquele conjunto de valores lógicos que uma proposição simples pode assumir, combinada com outras. E aí a gente pode classificar essa tabela verdade, né? A última coluna da tabela verdade, ela recebe classificações de acordo com o seu resultado. Se a última coluna for composta somente de verdades, nós temos aí o que nós chamamos de tautologia. Se for composto somente por valores falsos, nós temos contradição, é chamada de contradição. E se for composta, mesclada, né, de valores verdadeiros e valores falsos, nós chamamos aí de contingência. Na unidade 3, nós começamos a conhecer algumas propriedades referentes, né, a cada um desses conectivos, que vão nos auxiliar futuramente no método dedutivo, que a gente já começou a ver, regra de inferência. Então, são propriedades referentes à implicação lógica e à equivalência lógica. O que é implicação? Dizer que algo implica, uma proposição A implica em B. É você dizer que toda vez que A for verdade, B vai ser verdade. Lembrando que na implicação, a ordem vai importar. Se você está implicando de A para B, você tem que ver aonde que A é verdade para que B também seja verdade. Se não for, não existe ali a implicação. E a equivalência lógica é quando nós temos proposições compostas com o mesmo valor lógico, né? Então, elas são ali equivalentes. Não necessariamente esses valores precisam ser só verdadeiros, só falsos. Não, precisam ser iguais.
né? Eles precisam apresentar o mesmo valor lógico nas linhas correspondentes, se for na construção da tabela verdade. E aí, na unidade 4, né, que foi a última que a gente estudou semana passada, a gente viu a álgebra das proposições e o método dedutivo. Então, aqui a gente já começa a usar essas propriedades de implicação e de equivalência, né, para a gente começar a deduzir, começar a demonstrar algumas regras importantes, para que não precise mais usar a tabela verdade para você mostrar que algo equivale a algo, que algo implica em algo. Então, a gente usa essas regras, né, para que seja mais fácil e não seja tão, vamos dizer assim, demorado manualmente, né, para construir uma tabela verdade. Vamos supor uma proposição que tem aí 6 proposições simples, então vai ser uma tabela verdade muito grande. Então, para que a gente não precise estar fazendo a construção da tabela verdade e até agilizando mesmo a conclusão sobre proposições, a gente usa aí a álgebra das proposições, o método dedutivo, e a gente ainda vai ver a conclusão dessa parte com regras de inferência. Então, para a gente começar essa revisão de forma prática, eu peguei algumas questões das listas de exercícios que eu passei para vocês nessas 4 semanas, para a gente resolver aqui, tá bom? Eu peguei as que eu acho que eu achei após a correção que vocês tiveram mais dúvidas. Então, vamos lá. Essa aqui faz parte da atividade 1, né, da unidade 1, diz assim: seja P a proposição está chovendo e Q está ventando. Traduza as proposições abaixo para a linguagem corrente. Então, quando ele diz que é para traduzir para a linguagem corrente, quer dizer que você vai escrever por extenso, vamos dizer assim. O que é essa proposição que está dizendo? Então, a gente sabe que negação da negação é o próprio P, né? Aqui, ó, negação da negação, então vai ser o próprio P. Então, o que é que a proposição P está dizendo? Está chovendo. Então, você vai botar aqui, está chovendo. A letra B diz assim, que ou negação de P. Então, quem é que? Está ventando. Então, é só você colocar na ordem. Está ventando ou, conectivo ou aqui, negando a proposição P. Então, não está chovendo. A letra C diz que, se que, então P. Então, se que, então se está ventando, então, proposição P, está chovendo. A letra D diz assim, negação de P e que, né? Então, lembra que eu falei que tem aquela expressãozinha que se usa, que a gente bota negação, aí abre parênteses, que é falso que ou não é verdade que. Então, a gente pode botar é falso que, isso representa essa negação abrindo parênteses. Então, é falso que a proposição P, é falso que está chovendo e está ventando, certo? Então, pronto, traduzimos da linguagem simbólica para a linguagem corrente. Se quiséssemos fazer o contrário, traduzir da linguagem corrente para a linguagem simbólica, você ia chamar uma frase dessas aqui de uma letra, né? E depois ia representar. E aí um detalhe. Por exemplo, nessa letra B aqui, que tem não está chovendo, né? Você diz assim, está chovendo, está ventando, eu vou chamar de R. Aí eu tenho aqui o conectivo ou, não está chovendo. Como você está nomeando a proposição, não é porque aqui tem um não que você vai colocar a negação de S. Tá errado? Não tá, você pode colocar. Mas também você pode chamar ela só de S. Então, quem é S? É não está chovendo. Se eu quisesse negar a S, eu diria que está chovendo, tá bom? Então, se você vai usar esse não como negação dessa proposição, beleza, tá certo. Mas se você também quiser chamar a proposição não está chovendo de S, também está correto.
Aí eu peguei aqui um outro exemplo, acho que também da unidade 1, que diz o seguinte: suponha que P representa a proposição 7 é inteiro par, Q represente 3 mais 1 igual a 4, e R represente 24 é divisível por 8. Escreva as seguintes proposições em formas simbólicas. Agora a gente vai traduzir essa linguagem corrente para a linguagem simbólica. Só que nessa questão aqui, ele já diz exatamente quem é cada uma das proposições. Então, na letra A nós temos 3 mais 1 diferente de 4. Que é 3 mais 1 igual a 4. Ou seja, essa primeira aqui está negando essa proposição que. Então, ó, negação de que. Porque esse diferente é o contrário do igual. Então, eu estou negando o que a que está dizendo, está afirmando. I, então, conectivo I, divisível por 8. 24 é divisível por 8. Está aqui, 24 é divisível por 8 é R. Então, essa é a forma simbólica. Letra B. 24 é verdade. Desculpa, não é verdade que 7 é ímpar ou 3 mais 1 é igual a 4. Olha aqui, ó, a expressão. Não é verdade que. O que você faz? Nega e abre parênteses. Aí vamos botar a proposição dentro. 7 é ímpar. 7 é um inteiro par. E aqui está dizendo que 7 é ímpar. Então, nesse caso, está negando P. Negação de P. Ou 3 mais 1 igual a 4. 3 mais 1 igual a 4 é Q. Então, é aqui. Letra C. 3 mais 1 igual a 4. Lembra lá do mas, que eu falei que ele também é uma representação do conectivo? I. Então, 3 mais 1 igual a 4 é Q. Então, Q. E 24 não é divisível por 8. Então, 24 é divisível por 8. Dizer que 24 não é divisível, eu estou negando a proposição R. Prontinho. Então, coloquei na linguagem simbólica. Então, é só você ficar atento às simbologias, né? Porque, às vezes, por exemplo, esse igual, esse diferente pode passar despercebido e você achar que é a mesma proposição. Só que aqui está negando. Às vezes, pode vir um menor, né? E aí pode vir um maior igual. Então, isso aqui são negações uma da outra, tá bom? Assim como o maior e o menor igual são negações uma da outra. Também pode aparecer essa simbologia. Essa é negação dessa ou vice-versa, tá bom? Assim e assim também, são negações. E aí, vamos ver aqui mais uma questão. Essa aqui já é da unidade 2. Determine o valor lógico V ou F das seguintes proposições. Então, a gente vai determinar aqui o valor lógico dessa proposição composta, sabendo que o valor lógico de P é igual ao valor lógico de R, que é igual a V. Então, vamos lá. Letra A. Então, eu tenho P, vou colocar aqui, ó, P, I, Q, condicional, P ou R. Então, vamos substituir, né? Aonde tem P, eu vou colocar a verdade, aonde tem R, eu vou colocar a verdade. Ah, professora, mas não tem o valor lógico de quê? É verdade, não tem. Mas, às vezes, não é preciso você ter o valor lógico de todas as proposições para você determinar o valor lógico geral. Por quê? Exatamente por causa daquelas exceções. Os valores lógicos, né? P vai ser verdade, I, que nós não sabemos, P, verdade, ou R, que também é verdade. Então, nós temos aqui, ó. E aí, ó, por isso que não precisa, às vezes, tem situações que não precisa saber o valor lógico de cada uma. Aqui nós temos que V, I, Q, né? Vai ser, nós ainda não sabemos. Aqui pode ser, vamos supor que Q tem o valor lógico verdade. Então, aqui seria uma verdade. Mas vamos supor se Q tem um valor lógico falso, então aqui seria falso. Então, nós podemos ter como resultado dessa aqui, tanto verdadeiro como falso, não é isso? Porque, ó, supondo que Q é verdade, então V e V é verdadeiro. Supondo que Q é falso, V e F é F. Então, nós temos esses dois valores.
condicional V ou V. V ou V nós sabemos que é verdadeiro. E aí, ó, chegou nessa situação que vamos testar os dois. Se for V condicional V, o valor lógico vai ser verdade. Se for F condicional V, o valor lógico também vai ser verdade. Então, ó, independente do valor lógico de que, essa proposição aqui sempre vai ser verdadeira. Vamos ver a letra B? Letra B diz assim, P condicional negação de que e negação de P ou R. Então, a mesma coisa. Vamos substituir, né? Ele diz agora que Q é verdadeiro, nós não temos o valor lógico de P. Então, ó. Negação de Q. Se Q é falso, a negação vai ser verdade. Negação de P, que nós não temos, ou R. R é verdadeiro. Então, vamos lá. P condicional V. Nesse caso aqui, independente do valor de P, esse resultado aqui sempre vai ser verdade, porque na condicional só seria falso se nós tivéssemos a sequência VF. Como aqui eu já tenho verdade, isso garante que esse valor lógico aqui vai ser verdadeiro, né? Porque se nós tivermos V condicional V é verdade, V condicional... Não, vou voltar aqui. As situações em que a condicional é verdade. F condicional V é verdade, F condicional F é verdade, né? Então, tendo esse V aqui, independente do valor lógico, se for verdadeiro ou falso de P, nós teremos como resultado uma verdade. Então, já boto aqui verdade. E, agora aqui, ou, o ou também, se nós tivermos a presença de uma verdade, isso já garante que o valor lógico aqui vai ser verdadeiro, né? No ou, porque o ou só é falso se os dois forem falsos. Então, V e V vai ser verdade. Então, mais uma vez, independente do valor lógico de P, nós encontramos o valor lógico verdadeiro para essa proposição composta. E aí, vamos construir e classificar aqui essa tabela verdade, né? Construir e classificar. A gente aprendeu isso também na unidade 2. Então, vamos lá. Lembra, né, das regras de construção da tabela verdade, em que você, se tiver parênteses, primeiro resolve o parênteses, e aí, dentro desse parênteses, dependendo dos conectivos que estejam presentes, você vai pela força dos conectivos. Então, olhando aqui para essa proposição, vamos marcar logo o último que vai ser feito, né? Nós estamos vendo aqui que fora dos parênteses, assim, porque nós temos um parêntese geral aqui, né? Dentro dele nós temos outros. Então, o que une esse parênteses aqui, esse lado, com esse lado, é o conectivo I. Então, ele vai ser o último a ser feito. Então, nós temos aqui, ó, o lado 1 e nós temos aqui o lado 2. Então, nós sabemos que a última coluna vai ser 1 e 2. Pronto. Já definimos os lados. Então, precisamos saber primeiro quem é o lado 1, depois o lado 2, para fazer a conjunção entre eles. Então, vamos lá. Entre proposições simples, nós temos P, Q e R, né? Então, vamos colocar aqui, ó, P, Q e R. Temos negações? Sim, temos negação de Q, temos negação de R. Geralmente, primeiro a gente faz as proposições simples, né? Pronto, vamos lá. Colocar aqui os valores lógicos de cada uma delas, né? 3 proposições, né? 2 elevado a 3 são 8 linhas. Então, ó, 4 verdades, 4 falsidades. Faltou um aqui. Aqui, 2 a 2. E a última, aqui, vai ser 1 a 1. Negação da coluna Q. Então, se eram duas verdades, duas falsidades, começa com duas falsidades, duas verdades, e assim vamos alternando. Negação da coluna R, começa com VF, então a gente vai começar a sequência com FV. FV, você vai completar. Pronto. Agora a gente vai preencher a parte 1. Então, para fazermos a parte 1, o que a gente precisa?
Dentro desse parênteses 1, o conectivo mais forte é essa condicional, né? Mais forte aqui está sendo a condicional. Então, para a gente fazer a condicional, a gente precisa de P, que a gente já tem, e aí a gente precisa de negação de R ou Q. Então, vai ser o nosso próximo passo. Negação de Q ou R. E aí, depois nós vamos fazer P condicional, negação de Q ou R. E aqui nós definimos quem é o lado 1. Então, vamos lá. Negação de Q ou R, tá aqui, ó, negação de Q ou R, essas duas colunas. Onde tiver FF vai ser falso, né? FF aqui, então é falso. Vamos procurar logo as situações em que temos o falso. Aqui, não mais. Então, vamos preencher aqui com verdades. Pronto. Agora, a gente vai para condicional de P para essa última coluna que fizemos, ó. Condicional de P para cá. Lembrando que condicional tem a ordem, né? Importa. Então, é daqui para cá. Então, vamos procurar logo a regra da condicional, que é VF. Temos VF aqui na segunda linha, então eu já sei que aqui é falso. VV, VV, FV, FF, FV, FV. Então, o resto tudo aqui vai ser verdadeiro. Beleza. Agora, concluímos o lado 1, vamos concluir o lado 2. Lado 2, nós temos um parênteses, né? Dentro do parênteses, nós temos aqui o conectivo ou. Então, nós precisamos de que nós já temos, e precisamos de P bicondicional negação de R. Então, vai ser o nosso próximo passo. P bicondicional negação de R. Então, vamos lá. Então, vai ser daqui para cá. Na bicondicional, a ordem não importa, né? Então, vamos lá. Qual é a regra da bicondicional? Se forem valores iguais, né? Valores iguais, então vai ser verdadeiro. Então, VF, VV, então aqui é verdade. VF, VV, aqui também é verdade. FF igual também é verdade. FV, FF igual também é verdade. FV. Então, as demais vão ser falsas. Pronto, agora a gente pode fazer que... Opa! A gente pode fazer que ou P bicondicional negação de R. Então, vamos atrás desse resultado. Então, olha aqui a coluna, ó. Que bicondicional a essa aqui, ó. Então, nós temos essa coluna e esta coluna, certo? Então, olhando para elas duas, conectivo ou, só vai ser falso se as duas forem falsas, então vamos procurar onde que a gente tem isso. Primeira linha não, segunda linha não, terceira linha sim, aqui é falso, quarta não, quinta não, sexta não, sétima não, oitava sim. Então, aqui de verde, aqui vai ser falso, e aqui também, só olhar aqui de novo, onde que era, nessa de cima, falso. Então, as demais vão ser verdades. Pronto. E para concluir o parênteses 2, nós precisamos fazer a negação, né, desse resultado. A gente vai negar que ou P bicondicional negação de R. E aí, para fazer essa negação, basta a gente inverter os valores. Então, F, F, V, F, 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 V. Prontinho. Agora, conectivo I entre quem? Entre o lado 1 e o lado 2, que nós acabamos de encontrar. Aqui é o lado 2. Então, vamos lá. Conectivo I só é verdade se os dois forem verdadeiros. Então, vamos lá. Primeira linha, não. Segunda linha, não. Terceira linha, sim. Quarta linha, não. Quinta, não. Sexta, não. Sétima, não. Oitava, sim. As demais vão ser falsas. Então, nós temos uma proposição em que a última coluna é composta de valores verdadeiros e valores falsos.
Então, construímos a tabela verdade e a classificação dela é como contingência, certo? Contingência, ok? Então, nós temos aqui agora, utilizando a tabela verdade, unidade 3, né? Onde a gente trabalhou implicação e equivalência. Então, utilizando a tabela verdade, verifique se existem as relações de implicação lógica seguintes. Então, eu quero saber se esse lado implica nesse. Ou seja, aonde o lado 1 for verdade, o lado 2 também deve ser verdade. Então, vamos construir aqui essa tabelinha. Vamos lá, tentar fazer retinho aqui. Nós temos quantas proposições simples? P, Q e R. Então, nós sabemos que vamos precisar de 8 linhas, fora o cabeçalho, né? Minhas linhas aqui estão mais curvas do que... Vamos ver. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, vou botar aqui a do cabeçalho, né? Um a mais. Prontinho. Então, vamos colocar as proposições simples. P, Q, R. Temos negações? Temos negação de Q e negação de P. Então, negação de P, negação de Q. Lado 1. Olhando aqui para o lado 1, né? A gente tem que... Qual é o conectivo mais forte? Aqui ele não tem a presença de parênteses. Então, nós temos duas condicionais aqui, né? E um conectivo I ligando elas duas. Então, você pode... no caso, como nós temos duas condicionais, então você pode escolher aonde que você bota o parênteses. Então, a gente pode colocar assim. Colocar aqui, ó. Coloca aqui o colchete assim... P condicional esse resultado. Então, aqui dentro a gente vai precisar desse condicional com esse, para depois fazer condicional com esse de fora, tá bom? Então, vamos colocar logo aqui o que a gente vai precisar. A gente vai precisar de Q e R. Depois, nós vamos precisar de Q e R, condicional negação de Q. E aí, para montar o lado 1, nós vamos precisar de P condicional, aqui, Q e R, condicional, negação de Q. E aí, o lado que vai implicar, a gente vai precisar de R, condicional, negação de P. Então, tendo esses resultados, nós vamos ver se vai implicar ou não. Então, vamos preencher aqui. P, V, 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 F, 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 F. Então, aqui, VV, FF, VV, FF. Então, aqui a gente tem VF, 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 VF. Negação de P, então, vamos negar essa coluna. Negação de Q, né? Começa lá com VV, então, nosso aqui vai ser FF. Q e R. Então, Q e R só vai ser verdade se os dois forem verdades. A gente tem aqui na primeira linha. Não, não, não. Aqui. Não, não, não. Então, os demais são falsos. Q e R, condicional negação de Q. Então, é daqui para cá. Né? Aqui para cá. Então, VF vai ser falso. VF vai ser falso. Não mais, então as demais são verdades. Agora, condicional de P para esse resultado, né? Então, a gente vai olhar para a primeira linha, P para cá. Então, vamos lá. VF já tem na primeira linha, então eu sei que é falso. Onde mais? Não mais, né? Ó, não, VF não, VF não. Então,
As outras são verdadeiras. Pronto. Agora, a última coluna, que é R condicional, negação de P. Então, R condicional, negação de P. Aqui para cá. Então, VF na primeira linha também. Não. VF aqui. Então, aqui vai ser falso. Não mais, né? As demais são verdades. Então, vamos ver se esse lado implica nesse. Se um implica em dois, né? A gente tem aqui o lado 1, se implica no lado 2. Então, aonde o lado 1 for verdade, o lado 2 também deve ser. Então, a gente tem verdade aqui. Só que aqui, ó, nós temos uma verdade e aqui nós temos uma falsidade. Então, nesse caso, a implicação não existe, somente por essa linha, né? Então, não implica. Você vai colocar não implica, ok? Vamos ver mais um aqui. Responda aos itens abaixo, né? Sejam P e Q duas proposições. Essa aqui também é referente ainda à atividade 3. Qual a contrapositiva da proposição P condicional negação de Q? Então, vamos relembrar aqui. Contrapositiva de P condicional Q, o que você faz? Inverte as proposições e nega as duas. Recíproca. Recíproca, o que a gente faz? Na recíproca, apenas inverte. Q condicional R. E a inversa de P condicional Q, o que a gente faz? Mantém a ordem e nega as duas. Então, essa aqui são as proposições associadas à condicional. O que ele quer no item 1? Sejam P e Q duas proposições, qual a contrapositiva dessa proposição aqui? Então, o item 1 pede a contrapositiva de P condicional negação de Q. O que a gente faz na contrapositiva? Você olha, na contrapositiva, você vai inverter a ordem, então vai ficar negação de Q condicional P, e você vai negar as duas, certo? Inverte a ordem e nega as duas. Então, negação aqui, negação aqui. Então, negação da negação é a própria proposição, e aqui negação de P. Então, essa aqui é a contrapositiva desta proposição. O item 2 diz o seguinte, sejam P e Q duas proposições. Qual a recíproca, né? Recíproca de negação de P, condicional negação de Q. Então, a recíproca, basta você inverter a ordem. Aqui eu botei com um P, né? Um R, é um P. Basta você inverter a ordem. Então, vai ficar negação de Q, condicional, negação de P. Então, basta lembrar dessa regrinha que você consegue resolver. Item 3 diz o seguinte, sabendo que o valor lógico de P é igual ao valor lógico de Q, que é verdadeiro, o valor lógico de R é falso, determine o valor lógico dessa proposição aqui. Então, vamos colocar ela aqui para a gente determinar o valor lógico. 3. A gente tem aqui, ó, negação de P e negação de Q, né, Schaeffer, e condicional, Q para baixo R, para baixo P. Ok? Então, o que a gente tem que lembrar? Setinha para cima, conectivo de Schaeffer, diz que é a negação disjunta. Então, nega P ou nega Q. Setinha para baixo, negação conjunta. Então, nega P e nega Q. Ok? Então, a gente vai só substituir aqui, depois a gente coloca os valores lógicos, né? Então, vamos ver aqui. Setinha para cima é a nego ou, né? Negação disjunta. Então, vou negar a primeira que já está negada, então fica a própria proposição, ou vou negar a segunda que já está negada, então fica a própria proposição. Bicondicional. Agora, setinha para baixo, que é o conectivo I. Então, nega a primeira, então nega Q, conectivo I, nega a segunda, negação de E.
Então, vamos fazer um de cada vez aqui para a gente não errar. Então, agora, ó, negação de Q e negação de R. Essa aqui, ó, setinha para baixo também. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Nega a primeira. Quem é a minha primeira? Essa aqui, ó. Primeira e a segunda. Então, eu vou negar a minha primeira, que é esse parênteses, né? Então, vou colocar aqui, ó. Nega essa primeira, que é esse parênteses, e nega a segunda, que é o P, negação de P. Pronto, fizemos a substituição do chefé, agora a gente vai atribuir os valores lógicos. P e Q é verdadeiro e R é falso. Então, ó, verdade ou verdade, bicondicional, verdade, vou só colocando, ainda não estou resolvendo. Agora vamos resolver. V ou V é verdade. Negação de V é falso e negação de falso é verdade. Negação da verdade é falso. Então, aqui a gente tem negação. F e V é falso e F. Então, negação do falso é verdade e falso. V e F é falso. E para bicondicional, isso aqui é falso, ok? Item 4. Diz o seguinte: demonstre que os três conectivos exprimem-se em função do conectivo de Schaeffer do seguinte modo. Então, ele quer só que a gente faça aqui uma substituição, não é isso? Então, ó, a gente vai só... Não, eu vi que alguns fizeram tabela verdade, mas não é nem necessário, é só você fazer as devidas substituições. Então, aqui, ó, Schaeffer dentro desse primeiro parênteses, setinha para baixo, conectivo I. Então, nega a primeira e nega a segunda. Dentro desse aqui, a mesma coisa. Nega a primeira e nega a segunda. Agora, o de fora, eu vou negar o primeiro parênteses. E nego o segundo. Pronto. Já coloquei essa proposição aqui, ó, toda em função dos conectivos de negação, do I e do OU, ok? Então, basta fazer isso, não precisa nem construir tabela verdade, não. E aqui, né, a gente entra já no capítulo 4, né, que é o último que a gente viu, que a gente vai usar as regras de equivalência para poder simplificar e demonstrar. Então, vamos ver aqui. Simplifique a proposição. Então, nós temos essa proposição aqui. Então, vamos simplificar. Então, a gente usa as regrinhas de equivalência. Lembrando, para você simplificar, não precisa colocar as regras, mas eu vou colocar aqui para vocês entenderem o passo que eu estou fazendo. Na hora de demonstrar, você precisa sim colocar as regras, tá bom? Que você está usando. Em uma demonstração, a gente coloca o passo a passo. Então, primeira coisa que você faz, se tem condicional, você coloca a equivalente da condicional. Então, qual é a equivalência da condicional? Lembra lá? Equivale a nega a primeira ou a segunda. Então, vamos lá. Então, primeiro parênteses, vou fazer isso nos dois parênteses, nega a primeira, conectivo ou, repete a segunda. Nega a primeira, que já está negada, né? Mas eu vou botar aqui. Conectivo ou, coloca a segunda. O que nós vamos usar aqui? Dupla negação. Propriedade da dupla negação. O que a propriedade da dupla negação diz? Negação da negação de uma proposição equivale à própria proposição. Então, negação de P, I ou Q, e P ou Q. E aí, se você olhar aqui, nós temos em comum, né? Nós temos, ó, dentro dos parênteses, nós temos o conectivo ou e fora nós temos o conectivo i. Então, isso já subtende que pode ter sido feita uma distributiva aqui. E aí, se a gente quer simplificar, ou seja, a gente quer diminuir, né, o tamanho dessa expressão, o que a gente pode pensar? Nós poderemos estar fazendo a volta da distributiva.
né? Ó, volta da distributiva. Como que você vê essa volta? Você olha qual é o conectivo que tem igual nos dois parênteses. Eu estou vendo que o Q é igual nos dois. Então, quer dizer se o Q foi distribuído para esses dois parênteses. Então, eu coloco o Qzinho aqui fora. O conectivo que está dentro, né, vem para fora. E o conectivo que está fora vai para dentro com as proposições que sobram. P e Q. Vamos ver se é verdade, ó. Q ou negação de P, está aqui no primeiro. E Q ou P, está aqui no segundo. Então, foi exatamente isso. Então, quando eu fiz essa volta, eu consegui enxergar uma outra coisa. Isso aqui, ó, sabendo que a negação de P e P equivale a falso, que é aquela letrinha C, né? Porque algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, né? Então, eu sei que isso aqui vai ser falso porque vai de frente com o princípio da não contradição. Então, vai ficar Q ou C. Aí, o que vamos usar a próxima propriedade, ó? Propriedade da identidade, né? Lá da disjunção, que diz o quê? Se eu tenho Q e uma proposição que é falsa, isso vai ser igual a quê? Aí eu disse para vocês, não lembro. Então, faz, ó. Se não lembra, faz. Então, ó, você sabe que C é falso. E Q pode assumir o valor verdadeiro e falso. Isso aqui ligado pelo conectivo ou, qual resultado você vai ter? V ou F é verdadeiro. F ou F é falso. Então, você encontrou um resultado equivalente à própria proposição. Então, se você tem que ou uma falsidade, isso vai ser a própria proposição. Pronto. Chegamos em um ponto que a gente não consegue mais fazer nada porque a gente chegou numa proposição simples, não é isso? Então, a gente simplificou essa aqui por essa aqui. Ou seja, essa proposição equivale à proposição que, tá bom? Então, a gente tem aqui para usar o método dedutivo, né, para demonstrar essa equivalência. Então, vamos demonstrar essa equivalência aqui usando o método dedutivo, né? Mesma coisa, é o mesmo passo a passo da simplificação, né? Mas aqui é obrigatório que você coloque os passos que você está seguindo. Então, primeira coisa, tem condicional? Usa a equivalência. Equivalência da condicional. Então, vamos lá. Onde tem condicional, eu já vou usar equivalência. Então, primeiro eu vou fazer nega a primeira ou repete a segunda. Aí, nós temos essa equivalência aqui, não é isso? Eu estou saindo do primeiro lado para chegar no segundo lado, tá bom? Vou usar a equivalência novamente, né? Então, vou negar o primeiro. Então, vou negando esse parênteses aqui. Ou repete a segunda. Pronto. O que eu faço agora? Ó, negação do ou, regra de De Morgan. Ou seja, a negação do ou. Lembra da negação do ou? Negação do ou, nega a primeira. Então, vai ficar negação da negação de P, inverte o ou por I e nega a segunda. Então, o que eu faço agora? Dupla negação. Dupla negação. Negação da negação de P é o próprio P. E negação de Q ou Q. Agora, o que é que nós temos? Ou fora e dentro, usamos a distributiva. Distributiva. Vamos lá. Então, vamos distribuir. Q ou P. Q ou P. E Q ou negação de Q. Então, temos isso aqui. Continuando aqui, o que a gente pode fazer? Olhando para esse, nada, né? Mas olhando para esse segundo parênteses, nós temos que Q ou negação de Q, qual equivalência é isso? Então, faz aqui, ó. Vamos ver, conectivo ou. Negação Q vai ser verdadeiro ou falso, a negação vai ser falso ou verdadeiro. Então, isso aqui é o quê? V ou F é verdadeiro, F ou V verdadeiro. Então, isso aqui vai ser uma
verdade. Então, ó, sabendo que, vou apagar aqui. Então, sabendo que ou negação de que equivale a uma verdade, que é igual à letrinha T, a gente pode botar que ou P e T. Aí a gente vai usar a propriedade agora, que é a identidade. Identidade da conjunção. Então, o que é que diz a identidade da conjunção? Se você tem uma proposição e uma verdade, isso aqui vai ser igual à própria proposição, né? Então, nós temos aqui, ó, que ou P. E que ou P, pelo conectivo ou e pela propriedade comutativa, né? Vou até botar aqui, ó, propriedade comutativa, que diz que quando eu inverter a ordem, isso não altera o resultado. Então, eu tenho P ou Q. Então, conseguimos chegar exatamente onde queríamos, provando, demonstrando aqui a equivalência. Aqui nós temos, ó, determinar a forma normal conjuntiva equivalente a essa proposição. Então, nós temos aqui um conectivo de Chefé, né? Lembrando que a forma normal é você colocar, como aqui é conjuntiva, nós vamos deixar o conectivo I como principal, né? E vamos fazer essas substituições. Tem que tirar o Chefé e tirar essa bicondicional. Eliminar, né? Então, nós temos P, Chefé setinha para cima, Q, bicondicional, P. Vamos lá. Primeiro, Chefé setinha para cima, isso aqui é o ou, negação disjunta. Então, nega a primeira ou nega a segunda. Bicondicional, P. Bicondicional, a gente tem que substituir pela equivalência da bicondicional. A equivalência da bicondicional é a seguinte, ó. Vai ser P, I, Q, ou negação de P e negação de Q. Vamos lá. Lembrando que, olha que a gente não confunde, aqui ó, a gente está falando essa primeira e essa segunda, porque aqui é P, bicondicional, Q, certo? Então, ó, esse aqui vai ser a minha primeira e essa aqui vai ser a minha segunda. Então, o que você faz com a primeira? Primeira coisa, repete cada uma delas unido pelo conectivo I. Então, vai ficar negação de P ou negação de Q e a segunda, que é o P. Fechou aqui, ó. Certo? Fechei aqui o colchete que eu fiz, né? Então, fechei aqui. Beleza? O que mais? Ou, vou abrir um outro colchete. O que eu faço? Nega a primeira agora, então eu vou negar esse parênteses, ó, negação de P ou negação de Q, e nega a segunda, que é P, então negação de P, fechei aqui. Então vamos arrumar aqui, né? Lembra lá que a gente não pode ter negações incidindo sobre conectivos, né? Então a gente tem aqui essa negação do parênteses, então essa negação está incidindo sobre o conectivo ou. Então, a gente vai precisar arrumar isso aqui. Outra coisa, lá dizia, se tivéssemos distributivas a serem feitas, nós tínhamos que fazer. Aqui nesse primeiro colchete, nós também temos uma distributiva, porque dentro do parênteses conectivo ou, fora conectivo i. Então, vamos começar fazendo essa distributiva aqui, ó. Então, vai ficar PI, negação de P, PI, negação de P, ou PI, negação de Q. P e negação de Q. Então, esse é o resultado do primeiro colchete. Ou, vamos fazer aqui agora, ó. Negação do ou. Negação do ou, nega a primeira, que já está negada, então é o próprio P. Troca o ou pelo I, nega a segunda, que já está negada, então é o próprio Q. Certo? Aí nós vamos ter aqui, ó. I, negação de P. Ok? Vou repetir aqui, ó. P, I, negação de Q, ou P, I, negação de Q.
Nós temos duas proposições iguais. Não, eu errei aqui, gente. É P e P. Aqui é um P. Coloquei um Q. Então, ó, aqui é um P. Então, já tem algo que a gente já pode resolver aqui, ó. Né? Ó. P e P, a gente sabe que isso é falso, né? A gente sabe que isso aqui é falso. Então, ou, vai ficar P e negação de Q, ou, aqui a gente pode usar a propriedade associativa, né? Mexendo aqui os parênteses. Por que eu vou mexer o parênteses? Porque eu estou vendo P e estou vendo negação de P. Então, eu posso botar Q e negação de P e negação de P. E outra coisa, por que eu posso usar associativo também? Porque é o mesmo conectivo, ó, I. Então, F ou uma proposição, né? A gente viu que isso aqui é o quê? Quando a gente tem o F ou falso, uma proposição, isso é a própria proposição, né? Ó, V, F, com falso, falso. V ou falso dá V, F ou F dá F, e esses aqui são equivalentes. A gente pode escrever aqui P e negação de Q. Ou, aqui, o que a gente tem? Também a gente tem aqui, ó, uma falsidade, né? P e negação de P. Então, a gente vai ter aqui, ó, Q e com uma falsidade. O Q e uma falsidade, isso aqui vai ser o quê? Sempre falso, né? Aqui, ó, VF com falso, falso, conectivo I. V e F é falso, F e F é falso. Então, isso aqui vai ser falso. Então, tem o P e negação de Q, ou uma falsidade. Então, a gente acabou de fazer que isso aqui vai ser a própria proposição, não é isso? Então, nós temos P e negação de Q. Por que eu não parei anteriormente? Porque lembra como eu quero a forma conjuntiva? O meu conectivo principal tem que ser o I. E aqui eu estava somente com o OU. Então, eu fui desenvolvendo até encontrar o conectivo principal como o I. Foi aqui, ó. Então, essa aqui é a forma conjuntiva dessa proposição. E aí, para fechar, né, vamos ver uma forma disjuntiva. Então, vamos colocar aqui essa proposição. Eu tenho aqui, ó, P condicional Q ou negação de P. Aqui tem um parênteses. O ou aqui já está como principal. Então, o que eu preciso fazer? Só substituir a condicional. Então, vamos substituir aqui, ó. P condicional Q. Qual é a equivalência? Né? Nós temos que eliminar fazendo equivalência. Nega a primeira ou a segunda. Ou negação de P, né? Já poderíamos deixar assim? Poderíamos. Porque o ou já é o conectivo principal. Só que como eu tenho ou aqui e ou fora, eu posso ainda fazer a associativa, né? Posso juntar os dois P's, assim, e colocar o Q fora. Isso aqui, negação de P ou P, né? A gente tem que isso aqui é a própria proposição, né? Deixa eu só conferir aqui. VF, FV. Não, isso aqui é uma verdade, né? Pelo conectivo ou, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Então, tem uma verdade. Eu tenho aqui uma verdade. E o próprio conectivo ou, né? Quando eu tenho uma verdade e uma proposição. Na verdade, aqui a gente vai ficar só com a proposição. Então, como eu quero a forma, nesse caso aqui, como eu já tenho o conectivo ou, então eu vou parar aqui. Não vou nem desenvolver. Tá bom? Vou até apagar esse aqui, ó. Não vou nem desenvolver para a gente ter a forma, né? Em alguns casos, acaba que a gente simplifica demais e perde a forma normal. Então, pronto aqui, ó, conectivo ou principal. Essa aqui é a forma normal disjuntiva, tá bom? Então, aqui a gente fecha, né, a nossa revisão. Então, o que vai ficar aqui para vocês nessa semana? Vai ficar a lista de exercício, 5, para entregar até o dia 2, o fórum 5, para entregar até o dia 2. A prova também eu vou postar no mesmo dia, né, da lista. Então, vocês vão ter também até o dia 2 da semana para responder a prova. O material de apoio, em que eu coloquei todas as listas de exercícios resolvidas e comentadas. Nós vamos ter um chat dia 26 e a nossa próxima videoconferência vai ficar para o dia 3, tá bom? Então,
a gente vai ter uma aula de revisão em que vocês podem estar tirando maiores dúvidas, ok? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.